Olá, estamos aqui de novo com um convidado muito querido, uma pessoa que eu admiro bastante, Joel Freitas. Seja bem-vindo ao Sigo Líder. Joel é proprietário, fundador da Nossa Senhora da Vitória Transportes, uma empresa que enche de orgulho, né, nós sergipanos, uma empresa que todos com certeza já vimos aí pelas ruas e pelas estradas aqui de Sergipe, da Bahia, de Alagoas e tantos outros lugares. Joel, até para te apresentar qual é a proposta desse projeto Sigo Líder, é a gente compartilhar a trajetória desses grandes empresários que existem aqui em Sergipe, muitas vezes até, né, não recebem, né, o devido valor. Então, compartilhar essas trajetórias, né, mostrar os desafios, né, que permeiam o dia a dia, né, de um empresário, de um grande empresário, né? E também, por outro lado, né, além, dessas grandes empresas, lá no escritório, a gente também empresas menores, empresários que estão começando sua trajetória, que muitas vezes eles se questionam, né, se estão fazendo as coisas certas, se eles vão conseguir ser bem-sucedidos. E a gente conta para eles, né, não, rapaz, é assim mesmo, né, persista, né, os outros passaram por esse mesmo caminho. Então, a ideia é exatamente vocês mesmos falando, mostrar para eles que faz parte, né? É o dia a dia, a gente tem que só realmente ter muita convicção do que quer e seguir em frente. Então, seja bem-vindo. É, agradeço demais você ter aceitado o convite e espero que tenhamos aqui a próxima hora de muitas lições, muitos insights. Obrigado mais uma vez, amigo. Patrick, eu que agradeço o seu convite, estar aqui com você. E como você disse aí, virar empresário não é de uma hora para outra. Virar empresário é um conhecimento, você vai dia a dia aprendendo. E eu aprendi muito com muitos colegas, com muitos amigos, com muitas pessoas que se prontificavam a poder auxiliar e nos informar. Então, virar empresário era talvez um sonho até que eu tinha, já meu de infância, mas não foi assim de uma hora para outra. Eu fui construindo ele com trabalho, trabalhando em outras empresas, dei sorte em trabalhar em empresas organizadas, empresas que tinham regulamentos, que tinham métodos para ser seguidos. Então isso me educou, vamos dizer assim, uma maneira muito boa para que eu pudesse também ter virado um empresário. Então, é com prazer que eu estou aqui e estou à disposição de você para fazer qualquer esclarecimento com relação ao nosso dia a dia, a nossa vida, como é que foi, como é que a gente deixou de ser empregado de alguma empresa, colaborador de alguma empresa e passamos a ser empresário, contratar pessoas e seguir esse caminho aí. Então, estamos às ordens. Maravilha. É, vamos começar pelo começo, né? Eu sei que o sucesso não existe receita, não existe um caminho único, né? Mas é sempre bom a gente ver as experiências familiares, ver como é que foi esse começo, né, da trajetória, né, do entrevistado. Então, eu queria começar, né, pelo começo, né? Saber, eu sei que você não é de Sergipe, contar a sua infância, como é que foi essa trajetória até a sua primeira experiência, né? Patrick, olha, a minha vida começou. Eu sou de uma família muito grande. Meu pai tinha 12 irmãos, minha mãe 5 irmãos. Eu tenho 7 irmãos, então minha família era enorme. Então tudo lá em casa era família, porque quando fazia uma reunião já bastava a família, porque já enchia a casa. Então, e eu nasci no interior da Bahia, na cidade de São Félix. Meu pai bancário, como a maioria dos irmãos de meu pai, então eu não tinha dessa família tão grande assim, eu não tinha ninguém como empresário até para poder me espelhar, para poder tentar seguir um caminho. Meu pessoal era bancário e outras coisas mais, então tinha umas irmãs de meu pai que eram professoras, minha mãe era dona de casa, as irmãs de minha mãe, que minha mãe tinham 3 irmãs, elas eram 4 irmãs, elas eram também donas de casa, não tinha ninguém assim que era empresária, nem que tinha nenhum caminho assim a seguir. Meu pai, como bancário, ele foi transferido lá do interior que eu nasci, como eu falei aqui em São Félix. De lá ele foi para uma outra cidade lá no interior da Bahia, onde
tempo muito frio, meu pai não gostava muito de frio. Aí meu pai disse, não, vamos embora, vou para Salvador, vou pedir para ir para a capital. E aí nós fomos para lá, para a capital, lá para Salvador, eu pequeno. Minha vida de educação escolar foi praticamente toda ela em escolas públicas. Eu apenas um ano eu passei numa escola privada, que foi uma escola de católica, que era o Colégio São Bento, ali na ladeira do São Bento, ali, perto da Praça Castro Alves, Sim. lá em Salvador. Eu passei só um ano lá, mas como meu pai também não tinha condição de pagar a escola para todos, eu mesmo disse a meu pai, eu vou optar por voltar para uma escola pública e eu vou fazer escola técnica, vou tentar fazer, naquela época eu tinha que fazer tipo um vestibular também para poder entrar na escola técnica, não era simplesmente chegar lá e fazer matrícula. Então aí eu fiz, passei, virei técnico em edificações. Antes de começar a fazer a parte técnica dentro da própria escola, ter aulas já técnicas, eu já passei a trabalhar. Eu tinha um primo meu que tinha uma construtora Isso lá na com que Bahia. idade, Joel? Você tinha quantos Com anos? 18 anos. 18 anos 18. já estava trabalhando. Já estava trabalhando já. E aí eu fui para lá para trabalhar na área de edificações, mas fazendo a parte de licitações, ou seja, controle de custos, controle de levantamento de quanto gastaria em cada obra. E aí fiquei lá trabalhando um tempo. Depois, com mais ou menos um ano e pouco, 2 anos, antes de me formar ainda na escola técnica, eu tinha um irmão que já estava formado em engenharia civil. Ele me convidou para ir para uma construtora que ele trabalhava, e lá eu já entrei lá já como gerente do setor de licitações e contratos. E aí eu saía, fazia contato com as repartições públicas, onde normalmente as licitações naquela época apareciam mais de licitações públicas. A gente fazia muita casa habitacional, construía muito, era Urbis antigamente, Inocop, era esse tipo de empresas que a gente trabalhava na época. E eu já chefiava o setor, já fazia controle de custo das obras também, independente de participar das concorrências. Um belo dia, um estagiário que trabalhava comigo, que estava prestes a se formar, ele chegou para mim e disse que o pai dele queria falar comigo. Eu pensando que era alguma coisa relacionada ao rapaz que trabalhava comigo, fui lá conversar com ele. Ele era o gerente de RH de uma distribuidora de petróleo. E ele, na verdade, queria me convidar para ir trabalhar lá nessa distribuidora de petróleo. Qual era a empresa nessa época? Era na ESSO Brasileira de Petróleo. ESSO. Era lá na Barra, lá em Salvador. Sim. E aí eu estranhei, eu disse, rapaz, não é meu ramo é construção civil, o que eu gosto é isso aqui, eu quero seguir nesse caminho aqui. Não, mas você é um cara que trabalha muito, é um cara atencioso, é um cara que eu vejo meu filho me contando lá, vocês não têm horário para trabalhar, quando precisava virar um fim de semana trabalhando, vocês ficavam, quando precisava virar uma noite para fechar uma concorrência, você era a liderança, você chamava o pessoal ficava e tal, e você novo assim, está precisando de uma pessoa assim nova e que tem essa garra de trabalhar. Aí eu caí na besteira de perguntar quanto era que ele pagava de salário, né? Quando eu fiz essa pergunta, e aí eu disse, rapaz, o cara quer me pagar o dobro do que eu estou ganhando lá. Eu disse, e o que é que você quer que eu venha fazer aqui, já que não é construção civil? Sim. Ele disse, eu quero que você trabalhe aqui. Na entrada lá da empresa tinha uma mesinha e tinha um telefone. Você vai ficar ali atendendo telefone ali. Eu digo, mas eu vou ficar lá atendendo telefone? Quando o pessoal do posto de gasolina ligar, quando o pessoal de uma indústria ligar, quando o pessoal de uma empresa de ônibus ligar, falando que está com problema numa bomba ou que quer comprar um produto. Ou você pode também ligar para esses clientes que nós já temos, para tentar, no dia a dia, vender também produto. Aí eu fiquei naquela dúvida, né? Vendas e relacionamento, basicamente. Exatamente. Aí eu fiquei naquela dúvida. Eu digo, rapaz, será que esse cara está querendo me tirar de lá, que é para poder o filho dele ficar no meu lugar lá como gerente, minha vaga lá na construtora? Sim. Aí eu cheguei em casa, eu novo ainda, eu falei com meu pai disse, não, rapaz, isso é indústria, isso é uma empresa multinacional, não vai fazer um negócio desse. Eu digo, então, meu pai, eu vou agradecer o outro emprego lá, porque aqui é o dobro, e eu vou tocar a vida aqui com esse outro negócio aqui. Aí fui para lá. Lá com mais ou menos um ano, eu fui promovido para ser vendedor, já estava na rua, já tinha um carro, aí a empresa me deu um carro. Na época começou a ter aqueles celulares, aqueles chamados tijolão, né? Já nessa época aí? Já com aqueles Motorola, né? Aqueles negócios, era. E aí pronto, então eu comecei a tocar minha vida lá, já como vendedor, já saía para visitar clientes e
um segmento que eu fazia lá era transporte ônibus, empresas de clientes ônibus. da ESSO. Da ESSO de ônibus, eu ia lá visitar eles para Sim. vender óleo lubrificante, para poder vender o próprio óleo diesel também, para botar bomba nessas empresas de ônibus, nessas garagens dessas empresas de ônibus. E nisso eu fiquei lá mais um ano e pouco, lá em Salvador, trabalhando nessa área lá. E aí depois apareceu uma vaga aqui em Sergipe, de gerente aqui da distribuidora lá de petróleo da ESSO. Eles abriram uma filial aqui. Já tinha uma filial, o rapaz daqui estava se aposentando. Ah, tá. Era Felipe Maciel da Fonseca estava se aposentando, e aí me convidaram para vir ficar no lugar dele aqui. Aí eu, na mesma hora, não tive nem dúvida, né? Vim embora para Sergipe, eu já conhecia aqui Sergipe um pouco, eu já tinha vindo aqui umas 2 ou 3 vezes, gostava demais daqui. Aí disse, tá ótimo para mim, beleza, eu vou me embora para Sergipe. Cheguei aqui em junho de 83. Fiz 41 anos agora que estou aqui. Sim. E aí, em janeiro, conheci a minha atual esposa, que eu já estou casado já há 40 anos, porque eu conheci ela em janeiro, me casei em setembro. Logo quando chegou, já cheguei conheceu... aqui, já fui logo namorando. Já me namorando e terminei me casando. Então Sim. já tenho 41 anos de casado, graças a Deus. Temos 2 filhos, e temos 3 netos. E estou aqui já há 41 anos. Aí fiquei trabalhando aqui, fundei vários postos de gasolina, troquei alguns de lugares, que lugares não eram bons, eu mudava para outros lugares. Construí um armazém novo, que o armazém da ESSO era ali na beira do rio, lá no bairro Industrial, ali certo. Atrás do moinho. Sim. E aí ali não era um local adequado, até pela questão do inflamável, né? Sim. Ali começou a ficar residencial aquela área dali. E aí nós mudamos para Laranjeira, construímos lá um galpão lá e fomos ficar em Laranjeira, atendendo nossos clientes daqui. Eu atendia Bahia e atendia uma parte, eu atendia Sergipe e atendia uma parte da Bahia. A parte ali de Jeremoabo, Paulo Afonso, Sim. eu atendia por aqui. E aí passei um tempo cuidando da gerência da ESSO aqui. Um dia eu arrumei um terreno para poder construir um posto novo, ali de frente da rodoviária nova, na Serra de Aracaju, ali na Tanqueira do Neves. E todas as pessoas que eu ia procurar, os melhores clientes que eu ia procurar, não queriam fazer o posto lá, por um motivo particular deles lá, e cada um tinha um motivo particular que não queria fazer o posto não queria entrar nesse novo empreendimento, né? Certo. Eu chamei os melhores empresários da época desse ramo, e eles não quiseram, né? Aí eu sempre queria, como eu disse no começo, sempre queria virar empresário. Sim. Eu achava que o ponto ali era bom, pelo meu conhecimento já, de ter botado outros postos já. Aí eu resolvi me candidatar para ser o dono daquele posto ali, fazer aquele posto. Aí pedi para sair da companhia, da ESSO, e disse a ela, olha, agora não vou mais vender, agora eu vou comprar. Aí saí, botei um posto lá, ali da frente da rodoviária ali nova, ali na Tanqueira do Neves. Você fez a compra, então, desse do terreno? Comprei o terreno e fundei um posto ali. Fiz um posto novo, tudo começando do nada. Qual era o nome do posto? Lembra do nome do posto? Alto Posto Freitas. Era posto da rodoviária, né? O nome fantasia era posto da rodoviária. Era, porque era ali na rodoviária ali, então ficou ali. E aí, com o tempo passando, eu digo, vou comprar outro posto, vou botar outro posto. Não, que naquela época um posto você não botava de um dia para a noite. Você tinha que arrumar o terreno, você tinha que pedir licença, mandava para Brasília, para a ANP autorizar. Hoje não. Hoje você pega a licença do alvará, você constrói e comunica que abriu um posto. E antigamente não. Antigamente você tinha que fazer um processo, documentação, mandar para Brasília. Era um pouco trabalhoso e demorava um pouco mais burocrático. E eu resolvi, aí vou comprar um posto já pronto, já com um certificado na mão, já, ou pelo menos já com um certificado, mesmo que eu tenha que trocar esse posto de lugar. Aí eu comprei um posto de seu Miraldo, finado Miraldo. Eu comprei na mão de Dona Maria Pureza, a viúva de seu Miraldo, ali na Rua da Frente, ali onde hoje é o terminal de ônibus, hoje ali. Eu comprei aquele posto dali. Só que com pouco tempo de comprado o posto, o governo da época queria fazer o terminal que está ali hoje, foi feito pelo governo do Estado, não foi pela prefeitura, foi pelo governo do Estado. Na época o prefeito era Viana de Assis, mas o governador era Valadares. 1989, por aí. Por aí, exatamente. E aí o pessoal do governo veio me procurar e disse, olha,
o posto vai ter que sair dali, porque nós não vamos fazer um projeto, estamos com um projeto já pronto para construir ali um terminal de ônibus ali, vai ser o terminal de ônibus ali. Aí eu disse, mas eu estou com o posto aqui, comprei agora, não estou podendo fazer investimento, nem sair daqui. Não, nós vamos lhe dar um outro terreno. Você escolhe qualquer terreno público que o Estado tenha para poder a gente dar uma dação em pagamento, né? Na verdade, foi uma dação em pagamento. E aí eu resolvi que iria para um terreno lá na própria Tanqueira do Neves, só que do outro lado da pista, entrando em Aracaju. Sim. Então ali tem eu passei a ter o posto da saída de Aracaju e o posto da entrada. Fiquei com 2 postos de gasolina. O tempo foi passando, eu fui tocando lá os postos lá. Na primeiro, logo, quando eu fundei o primeiro posto, já ganhei um prêmio da Esson. Aí eu novo, a minha primeira viagem internacional foi essa, porque a Esson pagou. Eu viajei aí para conhecer também outras coisas com premiação da Esson já, como prêmio como revendedor. Eu virei presidente... Você ganhava ações da ESSO? Não, ganhava prêmio. Ganhava passagem para ir conhecer fora daqui do Brasil. Aí nós fomos para Miami, fui para São Francisco, fui para vários lugares aí para conhecer postos de gasolina e tal, né? Que legal. E ver como é que funcionava em outros estados, outros países e tudo. E o posto foi se desenvolvendo e tal, mas só que chegou um determinado momento em que o governo Collor de Mello, foi o presidente da República, ele resolveu baixar algumas portarias, algumas determinações, na qual o posto que era, o preço era tabelado, ele liberou o peixe, deixou livre. Não podia se vender a prazo, ele liberou para vender a prazo, o pessoal começou a vender com cheque predatário, etc. Não podia ter loja de conveniência no posto, ele liberou para ter loja de conveniência no posto. E por aí vai, transporte de combustível, o dono do posto podia ter seu caminhão, antigamente não podia. E eu não tinha capital, porque, como eu disse aqui, eu comecei do nada. Eu comecei da coragem mesmo e da vontade, né? De virar empresário. Então, eu disse, pô, isso aqui vai me estrangular. Porque eu não tenho como comprar o caminhão, eu não tenho como botar a loja de conveniência, eu não tenho como vender com cheque pré-datado, precisava de muito capital. Eu disse, o jeito eu vou pegar, vou vender meus portos e vou passar para fazer outra atividade. Sim. Porque eu gosto do que eu faço. E não vivo para o que eu faço, mas eu gosto do que eu faço. O que eu estou fazendo agora eu gosto e faço com carinho, com vontade, dedicação, porque só assim é que você consegue progredir como empresário. Sim. Você não pode fazer nada com má vontade, tem que fazer tudo com boa vontade, porque você está ali e aí é que as coisas vão se desenvolver. Aí eu resolvi vender, vendi um posto. Aí quando eu fui vender o segundo posto, eu tinha vendido para o pessoal da Petrox. E quando eu vendi para o pessoal da Petrox, eu tinha vendido de conversa, né? Com o Álvaro, que é o atual, que é o dono da Petrox. Aí Álvaro me disse que estava comprado o posto e tal. Depois, um belo dia, Álvaro apareceu lá, alguns dias depois, e disse, João, infelizmente eu analisei, seu posto não é o que eu estava esperando e tal, papapá. Disse, não, Álvaro, está tranquilo, tudo bem. Não deu uma semana, apareceu um rapaz lá, dizendo, João, eu quero comprar seu posto. Agora, parte do pagamento... Eu tenho uma transportadora, uma empresa de ônibus, e que eu tenho um contrato, e são 7 ônibus. Se você quiser ir lá dar uma olhada, a parte do pagamento vai ser com essa empresa de ônibus. O cidadão trocou o negócio dele pelo seu, praticamente. E completou a parte em dinheiro, me pagou uma parte em dinheiro, né? Então, o posto de gasolina era um negócio realmente muito interessante naquela época. Era muito interessante. Aí eu fiquei ainda mais de 10 anos aí com posto de gasolina, né? Sim. Aí nisso, eu não conhecia nada de ônibus. Aí eu disse, como é que eu vou fazer esse negócio? Um negócio diferente, novidade. Aí eu chamei um colega meu, um amigo meu que abastecia no meu posto, que era dono de empresa de ônibus. Aí disse, fulano, você não quer me acompanhar ali não, que um cara vai me apresentar ali uma empresa. Eu não falei para ele que estava vendendo o posto nem nada, só disse a ele que eu estava querendo comprar a empresa do rapaz. Aí ele foi comigo, escutou lá o rapaz explicar tudo, como é que era a empresa, quantos ônibus tinha, que os ônibus eram e tal. Quando acabou toda a apresentação, que chegamos na porta da empresa do rapaz lá, a gente já saindo já, ele disse, Joel, posso ser seu sócio? Eu aí disse, não, obrigado, eu queria saber se o negócio presta. Se você está querendo ser meu sócio, você já é do ramo, é porque o negócio deve prestar, né? Então eu vou tocar isso aí, eu vou comprar essa empresa e vou tocar, né? Aí já era a Nossa Senhora da Vitória? Aí já foi a Nossa Senhora da Vitória, já era a Nossa Senhora da Vitória. Ela tinha um ano de fundada só e, como eu disse, tinha um contrato e tinha 7 ônibus. Tudo ônibus já meio velho, já um ônibus mais antigo assim, né? Aí Isso eu comprei... Você tá falando de que ano aí? Hein?
Isso aí 90 e foi em poucos? 90. Foi 90. em 80. A empresa foi aberta em 89 e em 90 eu já comprei ela. Então, ela, Sim, com um ano de fundada, eu já comprei ela. Tanto é que ela está com sim, 25 anos já, a empresa hoje. Já está com sim, 25 anos. sim, Aí eu comprei a empresa e fui tocando. Comecei a pegar um contrato aqui, outro contrato ali. Fui me dedicando para estar à frente do negócio, aprender. Eu não sabia o que era um motor a diesel, como é que ele era, como é que era a manutenção do carro. E Aí eu você estava fui sozinho nessa época? sozinho. Você não tinha sócio? Não tinha sócio, nem meu filho nessa época trabalhava Sim. comigo. Meu filho foi trabalhar comigo, assim, ele começou trabalhando comigo, na verdade, mais devagar, porque ele também estava estudando e tal. E Mas nessa depois época ele Rafael veio, era muito novo, era novo, uma mas criança. tinha 16 anos, Não, 16 anos por em aí. 90, ele Ele está devia... com 40. Mas Rafael... Ele Rafael... tá com Então, 39. Então ele estava por aí, aí foi, ah, começou, ia, frequentava lá e tal. Depois ele se formou e ficou comigo e está comigo até hoje lá. Então sim, hoje ele, na verdade, hoje ele é o dono da empresa, né? Então, aí e ele gostou também, tanto é que ele se formou em Direito, mas ele gostou e ele é quem praticamente toca mais a empresa. Essa semana até estávamos fazendo algumas modificações lá e o nosso pessoal estava dizendo, preparando um novo organograma, aí me botaram lá em cima. Não, eu não faço parte da empresa. Então aí deixa aí que eu só vou ficar dando ajuda aqui agora de você é opiniões, consultor, e conselheiro. pronto, exatamente. Então, aí teve Ô, Joel, essa passagem. até, desculpa lhe interromper, mas você contou uma trajetória bem interessante e uma coisa que eu já te conheço, né? Mas assim, a gente percebe na sua narrativa aí que você tinha um talento, você tem um talento excepcional para comércio, para negócio, né? Desde quando você assumiu lá na construtora, essa questão dos contratos, de organizar propostas, né, para licitações, aí você foi trabalhar com vendas, talvez até o interesse do proprietário lá da distribuidora Esso, talvez tenha sido essa sua habilidade, esse seu potencial para negócio, para fazer negócio, e isso te gerou uma oportunidade aqui em Sergipe, né, e que acabou, né, te encaminhando a você adquirir um posto, né, e logo ali nos primeiros anos você ali, um cara que entrou sem capital, entrou com a cara e com a coragem, já foi considerado, né, já recebeu prêmio, né, certamente também porque o posto estava gerando muito negócio, estava com as vendas realmente excepcionais. De onde você acha, o que é que você atribui, né, esse talento seu para negócio, para fazer um negócio girar, para vender? De onde você acha que você tirou isso aí? Ou é um talento natural seu? Eu acho assim que o negócio eu vinha, como eu disse, desde assim de novo, de adolescente, eu sempre pensei em ter um negócio, sempre ficava é, 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 eu sempre fui muito econômico. A mesadazinha que meu pai me dava, eu sempre guardava. Eu procurava usar em coisas mais úteis, eu não gastava de qualquer maneira. Tem uns irmãos meus que dizem até que eu emprestava para os outros irmãos até Sim, a você minha já mesada, fazia. eu já fazia negócio ali com É, eles já, né? E então, assim, eu vinha dessa maneira. Então, como eu sempre trabalhei em empresas assim organizadas, sim, isso me ajudou bastante também para poder esse pensamento que eu tinha de ter uma empresa, ficar ali aprendendo como é que as coisas eram feitas, como é que eu fazia, por exemplo, a organização da empresa, como é que você contratava funcionário, como é que você fazia negócio com alguém, como é que você podia ir para um banco. Eu ficava atento a tudo que acontecia na empresa para poder eu ter, por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, que eu falei que eu fazia orçamento, ela construía prédios. Então, para construir o prédio, você vai de um projeto, você vai orçar esse projeto e você vai lançar no mercado para tentar vender para as pessoas, né? Quem quer comprar um apartamento, quem quer comprar outro e tal, etc. E tal. Depois, quando eu passei para outra empresa, já era diferente, eram obras públicas. Como eu disse, era construção de casas populares, com obras que o governo lançava, a gente entrava para concorrer, fazer construção de prédios públicos. Então a gente fazia ali, ia fazer o orçamento. Então ali eu via, fazia contato com o fornecedor, eu procurava saber quanto é que estava custando a madeira, quanto é que estava custando o cimento, quanto é que estava custando a brita, quanto é que estava custando as mercadorias. Então, eu já fazia o negócio ali nessa conversa que eu tinha. E isso tudo foi me clareando, né? E o tempo foi passando, foi crescendo.
E a gente, como eu passei para trabalhar numa multinacional depois, mais organização ainda veio, né? Porque a multinacional, ela é uma exigência muito grande com relação a você é organizado, ou você tem os objetivos bem traçados, ou então porque você tinha que prestar conta de relatórios todo mês, você tinha que chegar lá para o seu gerente geral, você está dizendo por que cresceu, por que não cresceu, porque alguém deixou de pagar uma coisa, porque não pagou. Então, você ficava nesse contato no dia a dia. Você tinha isso constantemente. Então, isso foi me alimentando, né? Então, eu fui me alimentando daquilo ali. Quando eu disse que eu tive aquela oportunidade, negócio do terreno, que ninguém queria ficar por algum motivo, assim que cada um alegava que Sim. tinha algum motivo assim, que não era o motivo da localização, não era o motivo do negócio em si. Era outros motivos particulares. Um porque tinha feito algum outro investimento, um outro que tinha comprado uma fazenda, o outro que tinha feito alguma outra coisa, não queria fazer outro investimento ali naquele Sim. momento ali. E, e eu aí vislumbrei aquilo ali, e dali eu toquei, e assim, eu sempre fui muito parceiro. Como eu fui colaborador de empresa, então nas minhas empresas eu sempre procurei também ter meus colaboradores como meus parceiros. Então Sim. eu sempre procurei trabalhar com essa integração com o meu pessoal, com meus colaboradores. Então eu digo sempre, até muitas vezes até falo quando eu estou conversando com eles, eu digo, olha, quando eu estou dando assim que tem muita gente, que hoje nós já estamos hoje já com mais de 500 funcionários hoje já, então quando chega em algum lugar que tem muita gente, alguma hora de fazer reunião, tem muito motorista, então eu digo para eles, olha, não se preocupe que eu estou de igual para vocês aqui, porque eu já fui também carteira assinada, já Sim. tive meu documento aqui na minha mão, agora eu nunca perturbei nenhum cliente meu. Todo cliente, nunca perturbei nenhum empregador meu. Sim. Todo lugar que eu trabalhei, eu pedi para sair, porque eu achei que sempre eu era bom, eu podia fazer outra coisa. Sim. Melhor ainda do que aquela que eu estava fazendo. E Sim. ganhando mais, porque É. os objetivos da gente que trabalha, da gente que executa alguma É coisa, prosperar. é para prosperar, para Isso. poder gerar mais coisas. Então, Sim. esse é o meu objetivo. Então, isso ficou na minha cabeça e, graças a Deus, eu tenho muitos amigos aí. O pessoal do posto, por exemplo. Muita gente que eu me encontro na rua aí, Ave Maria, funcionários que trabalharam comigo lá, hoje a gente se trata muito bem, tem muita consideração um pelo outro, entendeu? Ah, muito, muito interessante. E você carregou toda essa experiência, né, para esse novo desafio que foi ser dono de uma transportadora, de uma empresa de transporte de pessoas, né, a Nossa Senhora da Vitória, né? E você já dominava realmente, você tinha esse talento, e você carregou a experiência, mas você teve que aprender muita coisa. Aí você mencionou já que tipo, você não entendia nada de motores diesel, manutenção. Como é que foi esse começo da Tem empresa, né? algumas coisas que eu digo assim que a ajuda divina foi muito grande para mim. Por que eu Sim, digo isso? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, assim. Uma vez eu estava em São Paulo com minha esposa, aí eu tinha informações de que poderia comprar ônibus já usados já de alguma empresa para poder trazer para cá para fazer o trabalho que eu fazia, ônibus mais novos, com melhores condições para poder fazer o trabalho que eu fazia. Mas como eu disse, eu não conhecia muito bem ainda o negócio. Então, para você comprar um ônibus, você precisa ver carroceria, o chassi, o pneu que está ali, se o motor está gasto e não está, se era motor dianteiro, se era motor traseiro para aquele serviço, se a suspensão é a ou se é de fecho de mola. Então, tinha uma série de coisas. Aí, quando eu digo assim que a ajuda assim, divina, porque eu cheguei para a Suzana e disse, Suzana, você vá para Aracaju, que eu vou para o Rio de Janeiro, que eu vou procurar onde para comprar. Aí, quando eu cheguei lá, eu peguei, no hotel que eu estava, eu peguei aquelas páginas amarelas, né? sim, Eu sou da época das páginas sim, amarelas ainda, né? somos. Aí eu peguei as páginas amarelas e peguei lá o endereço que era Comil. Comil é um fabricante de Eu lembro desse carroceria. nome, sim, Carroceria, eles fabricam sim. só carroceria. Ele ainda funciona, ainda está no Aí, negócio, mas né? como eu não conhecia nada, eu vi Sim, ali só Comil ônibus. Tinha lá escrito Comil ônibus, lá na coisa. Aí eu peguei, liguei para Comil ônibus. A moça disse, não, aqui a gente não vende ônibus usado, a gente fabrica ônibus novo, a gente monta a carroceria nova. Mas tem um rapaz aqui que se aposentou agora e que ele está vendendo ônibus aí das empresas que ele trabalhava, que ele conhecia. Vou lhe dar o telefone dele. Foi seu Paulo. Aí eu peguei um rapaz aposentado da Comil e com ele eu comecei a rodar o Rio de Janeiro, comecei a conhecer a maioria das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. E aí comecei a aprender. E com esse amigo que eu falei, que eu fui nessa empresa quando eu estava começando, sim. O esse que, amigo meu que era da empresa de ônibus, que era meu que cliente, propôs que para era ser meu cliente, sócio. que propôs ser sócio, Ah.
ele também, uma vez ou duas, ele foi comigo também, e aí lá eu via como é que ele olhava, eu ficava prestando atenção, como é que ele indagava as pessoas com relação àquele veículo que a gente ia comprar, e aí eu comecei a ir aprendendo, né? Fui ali aprendendo e fazendo amizade. Esse Paulo foi uma pessoa espetacular, me ajudou bastante lá no Rio de Janeiro. Ele só tinha um defeito, o Paulo. É que o Paulo era barbeiro pra caramba, pensa. Então, eu dizia, Paulo, quando eu ia pro Rio, eu dizia, Paulo, não traga seu carro não, que eu vou alugar um carro, vou botar um motorista lá para dirigir pra gente. Não, seu Joel, pelo amor de Deus, que eu faço questão do senhor sair com o senhor. Só que eu não queria ele dirigindo. Você queria voltar para Aracaju Eu ainda? queria voltar ainda para Aracaju. E aí, Paulo não queria, porque queria. E uma vez eu conheci a família dele, conheci a esposa dele e tudo. Ela dizia, seu Joel, pelo amor de Deus, não deixei ele. Ela já sabia que ele era barbeiro. Meu E Deus ele do já era céu. um senhor já de idade também, né? Ele já era um senhor já de idade já. Então, aconteceu essas coisas assim. Então, isso me ajudou muito, isso tudo me ajudou demais. Eu me lembro que eu entrava na maior empresa de ônibus lá no Rio de Janeiro, que era do Grupo Guanabara, e aí o pessoal do Guanabara até ainda brincava com o Paulo. Dizia, Paulo, o único cliente que você tem é Joel. Eu digo, graças a Deus que eu sou cliente do Paulo, porque o Paulo é quem me ensinou muita coisa aqui. Então, eu aprendi, conheci muita gente lá no Rio, conheci muitas empresas lá no Rio. Então, quando eu entrava na empresa, eu ficava olhando como é que a oficina funciona, como é que o RH funciona, como é que o pessoal do administrativo está ali, como é que eles organizam, como é que eles montam, onde é que eles deixam o pessoal dentro da empresa, entendeu? Então, no futuro, essa empresa com 7 ônibus e um contrato, ela foi crescendo. Eu fui comprando os terrenos vizinhos. Hoje nós estamos numa sede própria, montada especificamente para a empresa de Sim. ônibus. Nós temos, então, tudo Uma isso foi sede linda, por esse sinal. conhecimento que eu fui vendo. Muita que eu fui curiosidade. Você claramente é uma prestando pessoa atenção. curiosa, ficava ali prestando Exatamente, atenção a todos os detalhes para poder. é. E você, como você trabalhava sozinho, você não tinha sócio, então você realmente carregava, né, essa obrigação de estar Esse peso atento. era meu, esse Sim. peso todo era meu. Então eu tinha que. Aí, como eu tinha de Constituição Civil, então eu já usei um pouco da minha Constituição Civil para certeza. poder ali discutir um pouco com o arquiteto, com o pessoal que ia fazer o projeto. Eu já falava um pouco do meu conhecimento de Constituição Civil e das visitas que eu tinha feito nas empresas, para eu ver como um melhor lugar para botar uma vala, para botar o ônibus, para poder fazer a manutenção, o melhor lugar para poder botar uma lavagem dentro dali, por causa de problema também de ecológico, um problema do meio ambiente. Sim. Então, tudo isso eu já estava ligado já. Então, hoje nós temos, para você ter ideia, nós temos hoje, na empresa, hoje nós temos 65 contratos, trabalhamos em 4 estados. Então, quer dizer, a gente trabalha Sergipe, Bahia, Alagoas e no Pará. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que fazer com boa vontade, porque E você tem garagem em todos os Salvador? lugares nós em temos todos os garagem. lugares. Nós trabalhamos para indústrias alimentícias, indústrias ligadas a petróleo, que é o par de pneus, né? Nós temos Sim. 2 indústrias de pneu. Nós trabalhamos muito com Minas, Sim, pessoal com a de Mosaic. Minas. A gente trabalha aqui em Sergipe, aqui, com Sim. uma indústria como a Mosaic ali, na entrada Sim. ali que vai para a Glória, ali na BR-101 ali. Sim. E temos indústrias de Minas também na Bahia. Nós temos indústria lá, como nós trabalhamos lá no Pará, que são as indústrias ligadas à Vale, né? As construtoras que trabalham para a Vale, elas alugam ônibus conosco para poder transportar os colaboradores dele. Temos muitas indústrias grandes, temos indústrias alimentícias, como eu falei, do grupo M. Dias Branco, temos o grupo JBS, que é frigorífico. Sim. De alimentação. Sim. O grupo JBS tem um frigorífico lá em São Gonçalo, lá na Bahia, vizinho à Feira de Santana, que tem mais de 1.200, 1.300 funcionários que a gente transporta esses colaboradores dele lá. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, porque você tem horário, você tem segurança, você tem cuidado, você tem que fazer toda essa logística, né? E a gente faz um pouco também de turismo. A gente também tem um pouco de turismo, nós fazemos um pouco de turismo, nós temos alguns ônibus que fazem viagem para fora, para levar o pessoal para outros estados, para outros lugares aí. Então, a empresa, hoje, ela está desenvolvida nesses quatro estados, né? Sim. E na Bahia mesmo, para você ter ideia, a gente trabalha com nós temos que acompanhar 3 sindicatos de trabalhadores lá, 3 dissídios coletivos. Uhum. Então, cada um diferente, cada um com um salário, cada um com uma obrigação. E tudo isso a gente tem que estar ali atento, tem que estar com um setor que... Uma gestão muito ali presente para poder... estar tomando conta. Sim. Joel, você mencionou clientes de grande renome, como a M. Dias, como a Mosaic,
né, como a própria JBS, né? Então são empresas que precisam seguir, né, critérios rigorosos de segurança, né, de cuidado com as pessoas, né? Então assim demonstra, né, que a Nossa Senhora da Vitória possui uma qualidade e precisa estar com um estándar muito elevado, né, de qualidade no serviço, né? E para atingir isso você precisa necessariamente, né, contar com a equipe, né? Então, o quanto é importante, né, a formação de uma equipe para poder você estar à altura desses grandes desafios. Com relação a isso que você falou aí agora, essa parte, vamos dizer assim, cultural das pessoas que estão trabalhando conosco para poder acompanhar essa necessidade que nossos clientes querem, isso a gente foi, com o tempo, desenvolvendo, os nossos colaboradores também, botando eles para fazerem cursos, participando de seminários, reuniões nacionais. Então, a gente está sempre procurando botar o pessoal para participar. Nós temos um grande parceiro aí, que é o CERT Senat, Sim, que é o nosso S, né? O S do transporte. sim, Então, é ligado à Confederação Nacional do Transporte, e eles nos prestam um grande serviço, porque ele nos ajuda muito, ele nos atualiza de muitas coisas e completa muita coisa que o nosso, principalmente para o nosso colaborador. sim. Ele completa muitas atividades que uma empresa por si só não poderia dar, então o CERT Senat consegue passar isso para os colaboradores. E essa questão dos cursos, mesmo para você ter ideia, por exemplo, a nossa empresa, a gente, se algum colaborador quiser fazer, vamos dizer, uma faculdade, a gente ajuda também. Se for uma faculdade privada, a gente Sim, participa legal. daquela mensalidade ali, a gente dá uma ajuda Sim, para ele poder participar daquilo ali. Então, e principalmente se for alguma coisa da nossa área, tá? sim, Nós já botamos alguns colaboradores para fazerem curso na Fundação Dom Cabral, para sim, poder também se especializar nessa parte de logística. sim, Muita coisa também através do próprio CERT Senat, como eu falei aqui, sim, tá? Mas só que são cursos fora, então você tem que bancar o transporte, você tem que bancar a estadia, porque isso é curso que dura 2 anos, a pessoa tem que fazer um curso intensivo uma semana por mês. Você tem que liberar o colaborador uma semana por mês, tem que custear ele lá naquele lugar fazendo os cursos, e isso nós temos alguns colaboradores que fizeram isso lá na nossa empresa. investir em gente com certeza dá retorno. Com certeza, absoluta. Não tem por que não dar retorno. Outro dia eu falei até, eu estava comentando com o pessoal lá, que essa ajuda que eu falei, assim, de ajuda de custo para poder ele bancar um pouco a faculdade, eu estava ajudando um rapaz, aí um colega disse, você está ajudando ele que ele estava em culinária. Não tem nada a ver culinária aqui com a nossa empresa. Eu digo, Ah, eu olho pelo lado social da coisa e sim, com pelo lado de certeza. instrução, porque qualquer coisa que o cidadão faz dentro da área educacional, seja ela, sei lá, fazer uma culinária, fazer direito, ele está se desenvolvendo, ele está Sim, crescendo e ele sim, está lidando socialmente com outras pessoas diferentes também. sim, Isso é muito importante. Ninguém pode fazer nada se não tiver integrado socialmente com todo tipo de pessoas. Você perfeito. tem que estar com todo mundo ali envolvido. Então, você não precisa estar somente com, vou botar aqui só administrador, só vou botar economista, só vou botar advogado. Sim, sem Não tem dúvida. como isso aí. Então, você tem que ter essa flexibilidade. Então, eu estava essa semana até comentando, falando até desse rapaz que fazia a culinária, né? Não, interessante, porque o retorno não precisa ser direto, a retribuição não precisa ser direta. Você tendo um funcionário que você está ajudando ele ali a fazer uma mudança na vida dele, você vai ter um funcionário, né, motivado e que ele vai contribuir com o ambiente de trabalho, né, vai melhorar o ambiente de trabalho da empresa. E vai ajudar a empresa nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maiores desafios, ele vai ser um funcionário que vai estar ali vestindo a camisa da empresa. Por falar nisso, Joel, qual foi, né, se teve, né, algum momento assim que você, durante esse período aí de sua trajetória à frente da empresa, que você sentiu que foi um desafio muito grande, né, a ser vencido? O maior desafio Foi a que eu, pandemia ou não? que eu tive toda a minha vida empresarial. Aí que depois da época do Collor, eu passei também muita dificuldade, assim, porque o Collor abriu muito e eu, não, como eu disse, eu não tinha capital, então foi muito difícil. Mas o da pandemia superou a todos, porque na época da pandemia, como eu falei aqui, nós temos 400 e poucos ônibus.
Eu fiquei 2 anos com 180 ônibus parados, literalmente parados, sem poder faturar nada. Então, quer dizer, você ficar 2 anos sem faturar metade do que você tem praticamente, bancando os funcionários, bancando os impostos, bancando o movimento da empresa, porque, mas ela não estava funcionando, mas não é assim, o carro estava sendo pago. O custo, no né? começo, o nego dizia, vai para casa, fica 15 dias em casa, que depois está tudo normal. E 15 dias viraram 2 anos. Esse 15 dias virou praticamente 2 anos, porque Sim. eu tenho também muito transporte de escolar. Uhum. Então, a escola ficou praticamente 2 Escola anos. Foi pública. 21 e 22 sem ter aula. Sim. Então, nós ficamos esse tempo todo. E quando voltou, o carro parado 2 anos, aí o pneu resseca, a bateria riou, o tanque de combustível estava ali, estragou o produto, Sim. e tem que fazer uma manutenção de novo para poder voltar a rodar. Então, isso foi um desafio muito grande para a gente. E como é que você superou? Como é que foi superar esse desafio? Eu até dizia uma coisa assim, na época desses 2 anos, eu dizia assim, olha, eu dizia para todo mundo que eu estava negociando alguma coisa. Eu dizia, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas eu acho que é a coisa que no momento é necessária. E é o que precisa fazer. Para você ter ideia, nós fizemos, suspendemos o contrato de trabalho de vários funcionários, com a participação do sindicato, com a participação do Ministério Público do Trabalho, com a participação da Justiça do Trabalho. Nós tivemos aproveitar porque também, assim como eu falei que eu tive 180 ônibus aqui parado, mas as indústrias foi ao contrário. Ou seja, eu trabalho com a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, ela estava fornecendo bastante alimento na época da pandemia, porque o pessoal em casa e o pessoal tinha muito consumo. E os próprios benefícios aumentaram. E em função da pandemia, os ônibus que trabalhavam com as indústrias, eles tiveram que ter o distanciamento interno dentro do ônibus. Então, um ônibus que transportava 40 funcionários só podia transportar 20. Então, precisava de outro ônibus. Então, aqueles ônibus que eu fazia turismo, ou que eu tinha aqui de reserva, eu botei tudo para rodar. Eu só fiquei mesmo com os 180 do transporte escolar parado. Então, eu botei tudo para rodar para poder ir compensando. Então, não tinha reserva nenhuma, vamos dizer assim. Eu fui botando tudo para trabalhar. Banco, a parte de dinheiro, que era muito importante, faltou muito. Então, o que a gente fez? Fomos negociar com o banco. Pedimos prorrogação, pedimos prazo, dilatamos prazos, para poder não perder o crédito, né? Porque se você ficasse devendo, você perdia o crédito. Então, era melhor, sei lá, negociar, parcelava, reparcelava aquilo ali, já estava parcelado, você ia lá aumentar o prazo, pegar uma carência, fazer alguma coisa, né? Sim. Então, foi isso que nós fizemos para poder atravessar, mas foi muito difícil, não tinha assim... E eram muitas incertezas, você não sabia o que ia acontecer na outra semana. A gente fazia dizendo, esse é o melhor caminho, não tem outro. Não tem explicação para isso que nós vamos fazer, mas esse é o único caminho que tem aí. Então, nós vamos ter que seguir esse caminho. Sim. E a gente fazia e, graças a Deus, foi dando certo e a gente atravessou. Já estamos com 2 anos já depois da pandemia, praticamente, né? Exato. O ano passado, nós tivemos um crescimento aí de mais de 30% o ano passado. Esse ano estamos com previsão de um crescimento de mais de 15% aí na empresa. E, graças a Deus, pagando as coisas, se virando e tocando o barco. Joel, eu sou testemunha, né? Participei de várias reuniões nesse período aí. Eu sou testemunha ocular desses momentos desafiadores que vocês, né, tiveram que enfrentar, né, nas negociações, buscando alternativas, mesmo antes das medidas provisórias que trouxeram a possibilidade de suspender os contratos, né? Realmente foi um setor que sofreu demais, né? E passados esses 2 anos, né, graças a Deus estamos todos aqui, né, com saúde. Mas, na minha opinião, na minha visão, você contando aqui, eu acho que foi fundamental todo o conhecimento que você carregou, né, a sua habilidade de entender o mercado, de ver como você pode, né, extrair alguma possibilidade que ninguém está vendo. Né, tudo isso te ajudou, né, nesse período, durante esse período aí, né? Eu já tinha essa sensação e agora, você falando, é que eu percebo que foi exatamente assim. Mas passou, né? E quais foram os principais ensinamentos, né? O que é que vocês, tipo assim, não faziam e que agora é algo que ficou na empresa depois disso aí? O principal aprendizado deixado por essa crise internacional. Controlar mais ainda o que a gente já fazia, que era o controle de custos.
Sim. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito para poder ultrapassar toda essa fazer com que as coisas que a gente tem, por exemplo, com os veículos que a gente tem, com os carros que a gente tem alugado, porque nós temos ônibus, temos carro, temos caminhonete, temos vans. Então, isso a gente faz com que eles têm que render, ou seja, eles têm que ser produtivos. A gente não pode ter um veículo que não esteja sendo produtivo para a rede. Então, nós passamos a controlar mais isso. Como eu disse aqui, na época da pandemia, os carros ficaram parados, mas todos aqueles que puderam ser usados para as indústrias, nós colocamos para rodar para as indústrias. E tem uma coisa também nessa minha trajetória toda, que eu não falei aqui ainda, que é o seguinte, quando eu fui de posto de gasolina, ou seja, eu vendia produto, como eu falei, depois passei a comprar, né? Logo depois que eu comecei a comprar o combustível, eu lá no posto, eu comecei a conhecer os colegas já de outra maneira, né? Que eu conhecia os donos de posto vendendo, mas eu passei a conhecer eles sendo colega. E aí eles me botaram como presidente de sindicato. Então, Sim. eu virei presidente de sindicato. Quer dizer, eu vendia para ele, depois era concorrente deles e continuei com a admiração dele, com a amizade deles, que eles me colocaram para ser presidente de sindicato. Então, eu fui presidente de sindicato vários e vários anos no setor de posto de gasolina. Hoje, nós estamos no fretamento, eu também sou presidente de sindicato também no fretamento e turismo. Então, as empresas de transporte e turismo sob a nossa direção, o sindicato aqui que funciona aqui. E isso também aumentou mais a nossa responsabilidade, porque nessa época, principalmente da pandemia, a gente tinha que estar também vendo os problemas, vendo as coisas dos colegas, a gente tentando conversar, tentando trocar ideia para poder a gente ver de que maneira a gente poderia também atravessar essas dificuldades todas que nós estávamos passando, né? Então, isso foi muito importante para mim. As reuniões antes da pandemia que eu fazia nacionalmente com os colegas de empresa de ônibus, porque nós temos uma nacional, né? E eu era aqui o representante da regional aqui de Sergipe e sempre tinha reuniões fora daqui. Então, isso também ajudou muito. Isso foi uma coisa que, com o tempo, a gente carrega como bagagem, porque, como a gente diz assim, não adianta querer inventar um novo feijão. É só temperar ele direitinho que ele vai servir e vai estar bom. Gostei. Não precisa querer fazer um feijão novo. Bota aquele feijão tradicional, bota lá a calabresa e o charque ali dentro, bota um temperozinho nele que ele vai atender a todo mundo, não é não? Boa, gostei. Então, Isso aí é uma não dica. precisa, porque é que nem... não adianta querer inventar a roda já foi inventada. Então, vamos só saber como é que a gente vai conduzir ela, né? Sim, então, talvez utilizar... a fechadura é a mesma, você vai mudar ali um pouco a forma de você abrir a chave, né? Vai mudar a chave, mas o resultado que você está objetivando é o mesmo, né? O Joel, agora tem um fato que você esqueceu de mencionar. Você mencionou aí que tinha esquecido, eu pensei que era esse ponto aí. Você foi, durante algum tempo, juiz classista, né? Conte aí como é que foi essa experiência, esse período aí. Foi. Como é que foi esse período aí? Você como magistrado, como juiz. Eu fiquei 4 anos como juiz classista. Como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente. Foi boa demais, muito boa. Outro conhecimento que eu passei a ter nessa área jurídica, né? Sim. Porque eu sou formado em contábeis, ciências contábeis, né? E em função de eu ter ido para ser juiz classista, eu me incentivei, também fui estudar um pouco direito também. Mas os 4 anos que eu passei lá, com juízes e juízas muito boas, espetaculares, e que sempre me deram a oportunidade até de dar alguma opinião, de fazer algum comentário com relação a algum processo, e isso me fez eu aprender muito como é que hoje a gente também trabalha com nossos colaboradores na parte jurídica da coisa que eu estou querendo colocar. Então, assim, uma empresa como a nossa, que tem uma quantidade muito grande de funcionários, temos, graças a Deus, poucas pelejas judiciais assim com nossos colaboradores. Interessante. Tem um discurso famoso de Steve Jobs que ele fala, né? Às vezes você não entende os caminhos, né? Por que você está passando, né, por essas experiências, mas quando você olha para trás, esses pontos se conectam, né? Então tudo faz sentido. Então, assim, tudo isso culminou, né, para uma melhor gestão na empresa, sem dúvida, né? Ô, Joel, muita gente acho que a grande maioria, apenas vê o lado glamuroso, né, de ser empresário, né?
Mas o sacrifício, né? O sacrifício de ver filho, de você perder o contato com a família, não ter, né, aquele relacionamento que você gostaria, justamente porque você está ali realmente, né, envolvido no ganha-pão, né? Fazer a empresa, né, crescer e prosperar, né? Ser uma empresa que sustente, né, não só a sua família, mas a família de todos os seus funcionários, seus colaboradores. Então, esse é o lado que as pessoas não costumam enxergar. Como é que foi esse sacrifício, né? Aconteceu uma coisa interessante. Você puxou até um assunto assim importante para quem é empresário e para quem tem também a esposa também que trabalha, né? Sim, Aí, quando eu botei o posto de gasolina, como eu falei aqui, que eu virei empresário, minha esposa foi trabalhar comigo. Só que com 2 anos depois, ela foi ser candidata a um cargo público, político. vereadora. Ela foi vereadora, foi Sim, candidata a vereadora e graças a Deus ela foi eleita. sim, Então aí ela começou também a se dedicar a ter o tempo dela. Ela me sim, ajudava, ela trabalhava comigo esses 2 anos. Então eu comecei o posto, eu e ela ali, nós dois indo para lá todo dia trabalhar, a gente levava o menino na escola, voltava e ficava ali trabalhando. Então a gente tinha a nossa vidinha ali certa. Quando entrou a sim, política, aí ela ainda teve mais tempo para poder se ocupar. E sim, eu também tive que, vamos dizer assim, eu passei praticamente a cuidar um pouco mais da casa, porque também ela também ficava muito tempo fora. E sim, ela foi ser secretária de Casa Civil, na época sim, do governo dos Valadares. Depois ela foi reeleita vereadora, depois ela foi deputada com 5 mandatos. sim. E Então, agora, então aí, hoje ela está como conselheira do conselheira. tribunal, e Não. aí, então a coisa, o que é que acontece? Então a gente tinha um tempo com os meninos meio sacrificado, muito, mas muito sacrificado mesmo. Mas graças Sim, a Deus eles entenderam. Hoje já estão todos adultos já, eu já tenho 3 netos aí maravilhosos aí. Tem uma neta com 14 anos, tem um neto com 6 anos e tem outro neto com 2 anos. Maria Clara, Miguel e Antônio. sim, Então, hoje, graças a Deus, eu estou convivendo com meus netos hoje, então, sim. que é uma coisa muito boa Ou também. seja, é o retorno, né? Muitas Você... vezes eu disse uma vez até para minha filha, disse, eu gosto mais dela do que de você. Aí ela olhou para mim assim, porque dizem que o amor de avô é amor dobrado, né? Sim, sem Né? dúvida, sem Então dúvida. aí, então teve essa cena assim já, que assim quando Maria Clara era pequena, eu falei para Carla uma vez. É o retorno do investimento, né, que você fez. E por falar na conselheira, né, ela mencionou que você estaria nervoso hoje, mas não, tá tudo indo muito bem, viu? A entrevista está fluindo muito bem, então ela não estava equivocada. Ô Joel, já que a gente falou de família e a gente já está encaminhando já para o momento atual, mais atual da empresa, falar de sucessão, né? Você já mencionou que a empresa não é nem mais sua, né? Já existe um novo dono aí, né? Você falou brincando, né? Falar dessa parceria que você tem com o seu filho, né? Que é um cara espetacular, né? E o quanto que ele te ajuda na empresa e o quanto que ele evoluiu, né? Contar um pouco dessa parceria que você tem com o seu filho. A parceria que eu tenho com meu filho, eu vou tentar resumir nesse momento que nós estamos aqui agora. Sim. Então eu estou aqui tranquilo aqui, conversando com você, trocando ideia, aqui nessa tarde maravilhosa aqui com você aqui, e meu filho está lá trabalhando, e eu estou Obrigado, aqui, ó, Rafael. estou aqui despreocupado, porque eu sei que ele está tomando conta das coisas, eu sei que ele gosta do que faz e ele aprendeu também assim a fazer esse tipo de trabalho que a gente hoje presta para as indústrias e para o poder público que a gente trabalha. Então, essa é a minha tranquilidade, é essa, porque, graças a Deus, ele já está com 20 e poucos anos que está lá conosco, então, e faz porque gosta também. Então, Já tem 20 anos. já tem 20 anos, ele já tá beirando os 40 aí, né, o rapaz, né? Caramba. Olha, Rafael é um cara que ele tem um nível, ele tem um olho, um nível de detalhe, né? Impressionante. Eu não vou dizer aqui qual é o processo, mas a empresa teve um processo importante de um ex-funcionário e tinham muitos documentos para a gente analisar. Ele é bom porque E ele, na parte, ele consegue ver
pela informática, assim, nas coisas, ele vê, olha rápido, ele já sabe procurar um documento ali, um negócio, uma informação, e isso ajuda bastante, sabe? Eram, No dia de hoje, eram coisa de 3.000 documentos, 3.000 é, folhas de documentos. Ele, Patrick, você viu ali na folha tal? Eu, é, caramba, pegou. ele tem um olho incrível. Graças a Deus. Então, isso realmente é muito bom. Minha filha hoje, ela tá fazendo medicina, ela estar se formando no meio do próximo ano, mas ela também já trabalhou conosco, porque ela fez administração, aí ficou trabalhando conosco, depois ela fez fisioterapia e Sim. hoje está fazendo medicina. Sim. Então já não trabalha mais com a gente, para o ano, se Deus quiser, ela já vai estar tocando a vida dela aí como médica. Que legal. Joel, quando a gente vê os filhos participando da vida da empresa, a gente percebe que, assim, ainda que alguns entendam que há um sacrifício, né, mas não é tão sacrificante assim para a família, tanto que você tem membros da família, né, uma nova geração ali fazendo parte, né? Então, a empresa vai se perpetuar, né, porque, de uma certa forma, ela é querida, né, por todos. Né? E, por falar nisso, né, qual a imagem que você acha que, né, após tantos anos de empresa, né, como é que ela é vista, né, pela sociedade, pelos próprios trabalhadores, né, por todo esse ambiente que ela provoca um impacto, né, seja perante os clientes, os parceiros e os trabalhadores? Qual a imagem que você... Eu tenho uma visão, assim, da questão empresarial também, de uma questão social, assim, né? Sim. Então, não adianta a gente formar uma empresa se a gente não pensar na questão social. Então, começa com os próprios colaboradores que vão trabalhar com a gente. Você tem que ter o respeito, a admiração, saber entender quem são as pessoas que estão ali com você, como é que elas podem continuar ali com você, crescendo, aprendendo, lhe ensinando também. Então, aí você vai tocando ali. E eu acho que isso faz com que talvez a sociedade possa nos ver de uma outra maneira. A gente tem um trabalho, vamos dizer assim, muito... Apesar de transportar pessoas, mas é um trabalho um pouco frio, porque não é uma coisa que está no dia a dia de todo mundo. Então, mas daquelas pessoas que pelo menos estão ali usando do seu serviço, a gente tem que fazer com que elas entendam que aquilo ali está fazendo com muito carinho, com muita atenção, responsabilidade. Porque um ônibus com 40 passageiros dentro, com um motorista só, que é o seu colaborador, que está ali conduzindo aquelas vidas todas, não é brincadeira. Então, você tem que saber que o pessoal que está no turismo, aí você sabe fazer um turismo. Vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, uma viagem daqui para Fortaleza, uma viagem daqui para Brasília, uma viagem daqui para Recife. Se não for uma coisa que seja feita por um motorista de uma maneira que ele transmita aquilo ali para aquelas pessoas que estão ali, vai ficar uma coisa maçante. Primeiro que a viagem, queira ou não queira, quando a viagem é muito longa, ainda mais de ônibus, ela fica um pouco cansativa, Sim. um pouco. Então tem que ter alguma coisa, o cara tem que se atender bem, tem que saber... parar nas horas certas, conversar com o pessoal, fazer com que eles relaxem, que eles fiquem tranquilos, que eles não tenham preocupação. Então, isso faz com que a sociedade depois venha dando retorno, mandando mensagem para a gente, dizendo, viagem muito boa, motorista tal foi espetacular, a gente viajou tranquilo, não tivemos nenhum problema. Eu tenho uma associação mesmo, que é de aposentados, do pessoal do Banco do Brasil. Eles fazem questão de viajar com a gente. Então, repare, pessoas já maduras, pessoas que já têm experiência de vida muito grande e estão sempre lá nos prestigiando, dando preferência para a gente para poder fazer viagem. Então, essas coisas que a gente vê, que a sociedade está nos vendo de uma maneira boa. E também quando muitas vezes você recebe a informação de alguma indústria, que essa indústria vem lhe procurar porque uma outra já deu referência, porque uma outra já falou bem de você, da sua empresa. Sim. Então, isso é que é a vida social da empresa, isso que é a maneira que a empresa está realmente dentro do mercado, dentro da... E você sai daqui, por exemplo, apesar de eu ser baiano, mas eu fundei a empresa aqui, estava com ela trabalhando aqui, levei ela para a Bahia, depois levamos ela para Alagoas, depois levamos ela, trabalhou um tempo em Pernambuco também, e depois de Pernambuco nós fomos lá para o Pará. Então, quer dizer, você chega e é respeitado pela história que você vai criando, pela responsabilidade que você vai cumprindo com as coisas. Então, é a maneira que a sociedade também vai vendo a gente vai vendo que a gente realmente é bem reconhecido, que ninguém tem preocupação das coisas que a gente está fazendo. Porque a pior coisa que tem é você estar fazendo uma coisa para estar ali com medo, né? Sim. Será que vai dar certo? Será que não vai, né? Então... Não, e hoje, né, todas as grandes escolas de negócio falam em foco na experiência do cliente. É o que você acabou de falar aqui, né? Que é o dia a dia da empresa, é o foco
na experiência do cliente. Seja uma empresa que está contratando a Vitória para fazer o transporte dos seus funcionários, seja para você atender a um grupo de turistas, você tem que ter atenção ao nível de experiência que é esperado, né, por cada perfil de consumidor, então, de passageiro. Então, isso aí é o que há de mais atual, né, em gestão de negócio, é realmente o foco na experiência do cliente. Joel, mas falando de futuro, né, já estamos, né, nos encaminhando aqui para o final, né, do nosso bate-papo. O que você espera, né, da empresa aí pelos próximos anos? Já está, né, você já está numa parceria muito, né, aprofundada com o Rafael, com seu filho. O que você espera da empresa? Patrick, nós temos assim uma grande dificuldade que é com relação, assim, para você pensar em futuro, que infelizmente, a regulamentação feita pelo poder público de várias coisas que a empresa precisa e deve compartilhar. E ela tem por obrigação de compartilhar as coisas públicas que nos determinam o que é que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, de como nós devemos trabalhar ou não devemos. Então, isso cria um problema muito grande para nós que somos empresários. Eu vou dar 2 exemplos aqui agora, um específico do meu ramo e um outro que vai servir para várias pessoas de vários ramos. O governo federal, há 2 anos atrás, depois logo da pandemia, no finalzinho da pandemia ali, ele mandou para o Congresso Nacional uma análise de um projeto de lei na qual todas as empresas que tivessem alguma relação com coisas ligadas a eventos pudessem ficar sem pagar imposto durante 5 anos, os impostos federais. 5 anos. Isso foi em final de 22 para 23. Quando chegou agora, o governo atual acha de que os 2 anos e pouco que já passaram estão suficientes para resolver o problema. Mas só que a lei foi para 5. Aí, como eu disse, eu vou dar um exemplo no meu caso aqui, do caso de uma empresa de transporte. Vamos imaginar que no turismo, que é um evento, eu tenha comprado 2, 3, 4 ônibus para pagar em 5 anos. Sim. Com 2 anos e meio ele cortou o benefício que eu tinha, que era para poder usar o dinheiro para pagar a prestação. E aí, como é que eu vou fazer agora? Devolvo o ônibus para quem eu pedi para fabricar? Sim. Então, esse é um exemplo que eu estou dando aqui, claro, que é real, que está acontecendo agora, porque o governo reeditou, mandou para o Congresso, modificando essa lei, tirou os quinais de transporte, todos os quinais de transporte ele tirou. Quero saber como é que faz turismo sem ônibus. Sim. Não sei como. Sim. O hotel continuou, mas o ônibus não continuou. Como é que o cliente, muitos clientes chegam para ir para um hotel? Através do ônibus. O ônibus leva de uma cidade para outra, não é? No momento então, que em todos os países estão investindo muito em turismo. E aí o governo cortou assim, e nossa confederação, inclusive, deve estar questionando isso na justiça para ver se isso realmente, constitucionalmente, isso está correto, pegar uma lei que estava com um prazo aí de 5 anos, com 2 anos e meio, para ela no meio. E a outra que eu vou dar como exemplo aqui, que é uma que serve para várias empresas que têm muitos colaboradores, que é a desoneração da folha. O Congresso aprovou a desoneração da folha, da prorrogação da lei da desoneração da folha. O presidente da República vetou, o Congresso derrubou o veto, ela ficou valendo, e o STF agora apareceu na jogada para dizer de que é inconstitucional aquela decisão que tinha sido feita pelo Congresso Nacional. Logo em seguida, que eles tomaram essa decisão, que isso foi monocraticamente, inclusive, essa decisão, dada por um ministro federal do STF, logo depois dessa decisão, houve movimentações em relação a esse assunto, as empresas preocupadas, também se afligia até o poder público, porque também eles usavam da desoneração da folha, as prefeituras, etc. e tal. E aí, o ministro resolveu, na véspera do pagamento do primeiro imposto sem desoneração da folha, que ele tinha vetado, né, a lei, então não ia ter mais a desoneração da folha, ele resolveu, numa sexta-feira, dizer que segunda-feira, o dia de pagar o imposto, ele ia liberar mais um mês ou 2. Quer dizer, o empresário já correu para tomar dinheiro emprestado, porque não ia esperar chegar segunda-feira, ninguém sabia também que ele ia tomar essa decisão agora já ao contrário, ou seja, prorrogando a desoneração da folha. Então, quer dizer,
Isso prejudica muito a classe Sim. empresarial. Então, o futuro do empresário, muitas vezes, não depende somente da gestão da empresa. As coisas externas também, elas... Sim, sem dúvida. Então, aí você... Então, eu usei como exemplo aqui essa questão dessas inseguranças jurídicas públicas que têm atrapalhado muito o desenvolvimento do nosso segmento, Sim. dos empresários, da indústria, do comércio, de tudo, da prestação de serviços, que é o nosso caso. Então, esse aqui é. Mas, assim, eu não deixo de ser otimista, nem por causa disso eu não estou investindo, eu estou investindo. A gente compra ônibus, a gente contrata pessoas, então, e nós estamos procurando novos clientes para poder continuar crescendo a nossa empresa. Então, eu acho que nós vamos continuar crescendo. O ano passado nós crescemos, esse ano vamos continuar crescendo de novo, e se Deus quiser, tocar isso aí dessa maneira, que é a maneira que eu vejo que a gente tem que fazer. É olhando para frente e atacando os problemas que vêm de uma maneira tranquila, calma e com segurança, entendeu? Sim, sim. E com otimismo, com certeza. Sem dúvida. A insegurança jurídica, né, no ambiente de negócios, né, é uma queixa de 10 entre 10 empresários. Todos que estiveram aqui fizeram o mesmo tipo de reclamação. Você tem um ambiente de negócio que você não sabe se a regra vai valer, por quanto tempo ela vai valer. Né? O finado do meu sogro dizia o seguinte, é o Estado opressor. Sim. Que aí toda hora tem uma coisa para atrapalhar, para criar mais dificuldade. Então, tem os seus benefícios, Sim. tem o poder público, gera alguns benefícios, mas também tem hora que cria coisas que são muito em cima da hora, muito assim, falta de planejamento, talvez, da parte deles, né? Ele poderia fomentar muito mais. Muito mais, Ave Maria. A gente poderia estar, inclusive, ajudando o próprio governo nessa circulação, exato, nessa movimentação que as coisas acontecem, né? Sim, então, sim. Nós estamos tranquilos e estamos confiantes que nós vamos continuar crescendo, ainda arrumando novos clientes, trabalhando em outros estados e com os nossos colaboradores lá nos ajudando. Sem dúvida. E para finalizar, né, desde já te agradecendo, mas para finalizar, qual o conselho, né, que você daria? Você meio que já deu aí o conselho, mas qual o conselho que você daria aí para um jovem que está aí começando, quer ser empresário, quer empreender, está lidando com todo esse ambiente aí, né, de insegurança, mas é o normal, sempre foi assim, né? Então, qual o conselho que você daria, né, para esse jovem empresário? Eu acho que, em primeiro lugar, é assim, é dizer, se você for vender banana, venda bem sua banana. Se você for montar uma coisa na qual você vai ter que ter mais gente, você faça com muito boa vontade. Se você for crescer mais ainda, você procure entender aquilo que você está fazendo. Porque sem entender, sem você ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, você pode estar fadado a dar errado. Então, como eu disse aqui no começo, minha segunda empresa foi ligada para o ramo de transporte e eu não entendia nada, mas eu fui procurar com urgência aprender. Então, eu fui atrás de pessoas que podiam me ensinar, que podiam me orientar, para poder eu seguir meu caminho. E eu acho que não falta pessoas que possam auxiliar, que possam nos ajudar, para poder, aquela pessoa que quer fazer uma coisa boa, que quer fazer uma coisa com correção. E sempre que você vê que você saiu da sua linha, tente voltar para ela. Não fuja da linha. Volte sempre para a linha, porque não adianta você estar divergindo daquilo que é o objetivo. Então, se você tem um objetivo aqui, ó, se você saiu por algum motivo, procure voltar logo para seu objetivo. Então, o seu objetivo tem que ser traçado e você tem que estar sempre procurando seguir ele. Esse é que é o meu conselho para quem vai empreender, para quem quer fazer alguma coisa nova aí. Joel, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Fantástico aqui ouvir em primeira pessoa sua trajetória, seus desafios. Com certeza, né, quando esse episódio for divulgado, né, as pessoas vão gostar muito, vão aprender bastante, né, com sua vida, com tudo que você passou. Né? Então, te agradeço. Agradeço ao Rafael por ter deixado você vir, por estar segurando a ponta lá. Ah, com certeza. E, pessoal, Joel Freitas, um líder a ser seguido. Obrigado. Valeu. Obrigadão mesmo, ficou top, viu?